Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. Senhor presidente, ontem nós fizemos uma audiência pública para discutir os embargos da BR-319, junto com o IBAMA, com o DENIT, a Fiero, a Federação das Indústrias de Porto Velho e a FIAN, que é a Direção das Indústrias do Estado do Amazonas. Tá. E ontem mesmo, o presidente, chama aqui o desembargador federal, Hilton Queiroz, que é presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tirou os embargos para que o DENIT possa continuar as obras da BR-319. Foi um avanço muito grande, é o resultado do nosso trabalho, de uma ação direta, junto com todos os parlamentares do Estado de Rondônia, do Estado do Amazonas, do Estado do Acre, do Estado de Roraima. Essa é uma rodovia muito importante para a Amazônia, para a integração da Amazônia, mas principalmente para o Estado de Rondônia. Portanto, fica aqui os nossos cumprimentos também ao DENIT, que agiu rápido para tirar esses embargos e agora retomar a manutenção da BR-319. Outro tema que eu venho aqui me juntar aos nossos colegas senadores que me antecederam, falar um pouquinho do que nós estamos vivendo no nosso país. Há muito tempo eu venho colocando aqui nessa tribuna, nas reuniões, senador Armando Monteiro, que eu tenho feito em várias regiões do nosso país, dizendo que o nosso país está praticamente parado. Isso está acontecendo já há 3 anos, desde o resultado das últimas eleições presidenciais. E é a nossa população que vem perdendo dia após dia. Perdeu emprego, perdendo renda, perdendo seus direitos, tendo problemas na saúde pública, na segurança, pois quando o chefe da casa não demonstra credibilidade e ação, toda a cadeia acha por direito de fazer o que bem entende. E a insegurança se instalou em todos os cantos do nosso país. O governo perdeu credibilidade. O país perdeu a credibilidade internacional. Nossos empresários perderam a capacidade de investir e todos sabem qual é o resultado. Os empregos desaparecem e nós estamos hoje com aproximadamente 14 milhões de desempregados no nosso país. Não há circulação da economia, do dinheiro da economia. O dinheiro da economia foi confiscado praticamente e posto na ciranda financeira, ou seja, não está irrigando a economia. Isso tudo por quê? Eu entendo que são 2 motivos fundamentais. Por causa de políticos que só pensam em si, em seus partidos, e em se manter no poder para manter os seus privilégios. E sempre digo, quando os políticos brigam, quem perde é a população. Há 3 anos, uns não aceitaram os resultados das eleições e fizeram tudo para mudá-lo. Usaram todos os métodos que podiam. Será que pensaram no país ou será que só pensaram em si próprios, nos seus interesses e nos seus partidos? E é uma coisa impressionante, senador Cristóvão Buarque. Quem defendia, senador Jorge, quem defendia as reformas no passado, hoje as atacam. Quem atacavam no passado, hoje estão defendendo. Apenas por questões partidárias, não por interesses da população brasileira. E todos sabemos a resposta. Um país parado é a população que está sofrendo. Quando mudaram o governo, disseram que seria melhor para o país, para tirá-lo da crise e da imobilidade. Disseram que fariam um governo de notáveis, de técnicos, de pessoas que realmente se preocupariam com o país e governariam pensando na população, tomando as atitudes que retornariam o crescimento
que tirariam o país da crise. Crise esta que tinha sido criada exatamente por motivos políticos. Foi a política que houve uma crise política e potencializou essa crise econômica que gerou esse grande desemprego que parou a economia brasileira. Todos nós sabemos o que aconteceu. A crise se aprofundou e o país mergulhou num mar de lama de corrupção. Esse, senhores, é o outro motivo fundamental que colocou o Brasil na situação que está. Hoje, temos políticos corruptos dando ordem de dentro das penitenciárias. É triste dizer isso, mas é uma realidade que nós estamos vivendo. Temos corruptos se protegendo sobre o manto do foro privilegiado. Esse mesmo foro privilegiado que já derrubamos aqui no Senado Federal. A corrupção é o pior problema no nosso país. E todo corrupto deve ser punido e expulso da vida pública. Porque a corrupção, ela rouba a merenda, rouba a educação das nossas crianças, rouba a casa das nossas famílias, rouba a saúde da população, rouba o presente e o futuro de cada cidadão brasileiro e cidadã brasileira. O mar de lama aumenta dia após dia, senador Romano. E o que vemos é uma população atônita e um Congresso Nacional paralisado, esperando ver o que vai acontecer. Ora, caros senadores, para grandes crises tem que haver grandes soluções. Temos que ter grandes ações. Já tivemos em outros momentos da nossa história exemplos que o Congresso trabalhou e resolveu a crise e o caos que se avizinhava. A abolição da escravatura foi debatida por 50 anos, mas quando a crise ficou grande, a tramitação do projeto durou apenas 64 dias. A ideia do parlamentarismo andou pelo Congresso durante décadas, mas com o país à beira da Guerra Civil, foi aprovada em 48 horas em 1961. Ou seja, quando o Congresso quer, as coisas andam, as coisas caminham. Estamos vivendo um momento muito parecido. O Senado não pode se acovardar nesse momento. Temos que convocar os líderes dos partidos, esquecer as políticas partidárias e trabalharmos para o bem do nosso país como um todo. Esquecermos dos problemas partidários, das bandeiras partidárias e pensarmos num país como um todo. Temos que buscar soluções, continuar combatendo a corrupção, tirar o país desse mar de lamas e fazer a economia voltar a funcionar. É para isso, e para isso todos sabemos que a solução, no meu entendimento, é antecipar as eleições de 2018. Chegou a hora de mostrarmos que somos homens públicos, que honramos nossos cargos e darmos à população, que é soberana e dona dos mandatos, o poder da escolha. O poder de dizer o que ela quer para o país. Eu entendo que assim deve ser. Chegou a hora de antecipar as eleições e a população soberana colocar que ela decida como quer tocar o nosso país. O país e principalmente a população não aguentam mais. A população está cansada, como todos nós, mas principalmente aquele pai de família. Pois não, senador Jorge Viana? Não, era só mesmo para cumprimentá-lo. Eu sei que o senador Cristóvão daqui um pouco vai falar, o senador Randolph também, mas eu queria cumprimentar porque ou nós trazemos a realidade das ruas, do que estamos vendo nos nossos estados, para cá, para o plenário, e isso influencia na nossa agenda, ou então nós vamos estar de novo pecando por omissão. E olha, a indiferença é um pecado muito grande. Eu um dia estava com o bispo Dom Moacir, que hoje
a ser bispo de Rondônia, mas já está aposentado, e ele é um guia espiritual para mim. É uma pessoa fantástica, fez uma luta importantíssima no Acre, 25 anos bispo no Acre, com o Chico Mendes. A pena quando eu assumi o governo, a igreja tirou ele para Rondônia, porque eu queria muito tê-lo como bispo. E até hoje, para mim, é uma figura fantástica. E um dia ele estava na minha casa, eu falei, Dom Moacir, a indiferença é um pecado, e é um pecado grande. Ele falou, meu filho, a indiferença é um dos maiores pecados, porque ela é uma reunião, ela reúne muitos pecados nela. Então, não fazer nada quando a gente vê alguém sofrendo, não fazer nada quando alguém está fazendo mal feito, não fazer nada quando estão precisando da gente, é uma soma mesmo. E eu espero que o Senado não fique numa posição de não fazer nada, porque tem um governo que não se sustenta mais, tem uma crise institucional sem precedentes. Então nós temos que pedir ao presidente da casa, presidente Eunício, nos chame para uma reunião. O senhor é presidente do Congresso, a gente vê o senhor lá no Palácio, nos eventos. O presidente Eunício é um colega nosso. O presidente da Câmara, eu acho que é cúmplice do governo. Esse não conta. Mas nós temos que fazer algo aqui. Não é só pelos líderes. Se os nossos líderes estão num confronto e não se reúnem, não conseguem discutir, nós podemos chamar um encontro que possa reunir os nossos líderes, que possa reunir senadores independentes, que possa reunir a presidência da Casa e, primeiro passo, tentar entender a dimensão do tamanho do problema que o Brasil está vivendo, que atinge a todos os brasileiros. E o segundo, imediatamente pensar o que nós podemos fazer como senadores da República. Parabéns, senador Assir Gugas. Muito obrigado, senador Jorge Viana, pela sua parte. Com prazer, ouço o senador Cristóvão Buarque. Senador Assir, eu fico satisfeito da sua análise e da sua proposta, que é a proposta de muitos outros. Inclusive, há algum tempo atrás aqui, muitos, antes mesmo da crise, acho que antes mesmo até da presidente Dilma, já se falava na ideia de uma eleição geral antecipada. O que ainda me deixa um estranhamento nisso, mas creio que seria uma saída, são dois fatos que eu gostaria de que aprofundássemos, senador Dilma. O primeiro é como fazer isso dentro da Constituição, mesmo reformando-a. Como reformar a Constituição para permitir a eleição antecipada? Nós teríamos, é o que eu andei pensando, mas quase impossível, o senador Randolph, que conhece mais até de Constituição do que muitos de nós, teria que ser a votação para autocaçar os votos de todos nós. Com 3/5 dos votos, não é isso? Duas votações na Câmara, 2 no Senado, 3/5 dos votos dizendo estão encerrados os nossos mandatos. A partir daí, 3 meses, digamos, quando será feita a eleição. E a posse pode ser até imediata, como em muitos países. Esse é o primeiro ponto. Como fazer isso? Sem romper a Constituição, se transformando-a, porque as pessoas acham que fazer reforma da Constituição é uma cura. Não, reforma fazemos aqui todos os dias. Mas como fazer a reforma? Dentro dela, 3/5 dos votos, 2 votações na Câmara, 2 no Senado, caçando os mandatos atuais. Eu temo, e aí acho que o senhor talvez tenha razão, é que se nós não fizermos isso, o povo vai fazer, passando por cima daqui de tudo. Sem dúvida. Entendeu? Isso já se fez na história em muitos lugares, muito recentemente na Ucrânia, aliás. Segundo, é como será o dia seguinte de quando fizermos essa reforma. Vamos supor que são 3 meses para essa eleição antecipada. Como é que serão esses 3 meses? O Temer fica esses 3 meses esperando a eleição para eleger um substituto? Ou seguimos o que a Constituição determina, colocando o presidente da Câmara? Mas para colocar o presidente da Câmara, antes tem que ter o impeachment do Temer, se ele não renuncia. O impeachment dele leva 180 dias, durante os quais o presidente vai ser interino. Tem gente que acha que a gente vai eleger um presidente indiretamente, só se o Temer sair. Se ele ficar, não se vai eleger nem indiretamente. Vai ser o presidente da Câmara durante
180 dias. É verdade que a gente pode apressar tudo. 180 dias é o máximo. E como blindar a economia nesse período? Voltando ao discurso anterior do senador Armando, em que a gente falava da necessidade de credibilidade, de confiança dos empresários, e o senhor é um empresário, sabe disso, até mais do que nós aqui. Como blindar a confiabilidade dos agentes econômicos? Outra coisa, quando a gente fala em agente econômico, confiabilidade, senador Randolph, todo mundo pensa, isso é coisa do mercado. Não, o mercado não são só os empresários, não. A confiança que a economia precisa é dos empresários que investem e dos compradores. Porque sem confiança, os compradores não compram também, seguram o dinheiro, e aí a economia não se desenvolve. A confiança do mercado não é só dos capitalistas, é também dos consumidores e até dos trabalhadores. E tem que ter confiança que vão receber o salário no final do mês. Tem que ter confiança que o salário não virá corroído pela inflação. Então, eu creio que a ideia de antecipar as eleições não tem nada de absurdo. Em muitos momentos da história tem que se fazer isso. Mas eu vejo esses dois problemas hoje que, de repente, numa certa reflexão, nós encontramos o caminho. Antes da catástrofe. Porque na catástrofe se faz as coisas sem precisar de reflexão. Mas evitando a catástrofe, que seria um hecatombe, que seria uma mobilização que paralisa o país durante semanas, como fazer isso na Constituição, com reforma, claro, mas como reformar lá dentro, e segundo, como cuidar do dia seguinte, que não é um só, são pelo menos 90 para fazer a eleição. Mas são perguntas, eu não estou com isso dizendo que é impossível, não. Estou com isso dizendo que precisamos aprofundar. Finalmente, uma fala curta aqui sobre o senador Jorge Viana, quando não fazer nada, o senhor disse, não podemos realmente. Não fazer nada é fazer tudo de ruim. Não fazer nada é fazer tudo de ruim. Algo a gente precisa fazer. O povo está esperando, senador Eumano. O senhor está presidindo essa sessão. Algo a gente tem que fazer. E o presidente Eumano tem que convocar a gente para uma reunião, para conversar. O que é que a gente faz? Essa é a pergunta. O que é que a gente faz? Só assistir? O povo não votou na gente para ficar assistindo. O povo tem direito de assistir e já não está assistindo. Está se mobilizando. E nós aqui? É isso que eu tinha para colocar. Sua ideia, a meu ver, merece reflexão. Não merece, nesse momento, dizer estou de acordo e aplaudo. Não, mas merece reflexão para saber como fazer. Muito obrigado, senador Cristóvão. Volto a dizer, para grandes crises, nós precisamos de grandes soluções. E é evidente, o trabalho é grandioso para chegarmos a esse objetivo. Com prazer, ouço o senador Randolph. Senador Cir, quero cumprimentar Vossa Excelência, dizer que sou entusiasta da ideia que Vossa Excelência apresenta, fala hoje na tribuna do Senado. E concordo com o que foi aqui destacado na tribuna anteriormente pelo senador Jorge Viana, ainda há pouco em a parte pelo senador Cristóvão. Tem que ter uma tomada de decisão, e essa tomada de decisão eu acho que tem uma responsabilidade enorme aqui por parte do Senado. O pior de uma crise, via de regra, senador, se diz que o melhor da crise é a expectativa de futuro, que pode ser a superação da crise. O problema desta crise é que o horizonte de futuro não é auspicioso. Veja, tem dois cenários possíveis de desenrolar da crise nos próximos dias já. No primeiro cenário, o Procurador-Geral da República poderá e deverá denunciar o senhor Presidente da República ao Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva, obstrução à justiça e por ser líder de uma organização criminosa. Pois bem, cabe à Câmara dos Deputados dizer se autoriza ou não que o Supremo Tribunal Federal processe o Presidente da República. Nós estamos diante disso, diante de dois desenlaces dramáticos para o país. Se a Câmara autoriza, nós teremos uma interinidade com um ambiente de instabilidade total. Nós estaremos no terceiro presidente da República no intervalo de 3 anos. Por outro lado, se a Câmara não autoriza, nós padeceremos
da situação, o país terá a circunstância inusitada do mais alto mandatário da nação, pela primeira vez na história nacional, está governando, pesando sobre ele a acusação da instituição responsável por ser fiscal da lei de que ele é chefe de uma organização criminosa. Isso é corroer a credibilidade não somente da nossa economia, é corroer a credibilidade das instituições. E nós nunca tivemos uma crise tão gravíssima nas nossas instituições como temos hoje, senador Assi. Pesquisa agora dá uma impopularidade do presidente de mais de 90%. Mas nós, no Congresso Nacional, não estamos atrás. Qualquer pesquisa de opinião dá uma ausência de credibilidade igual ao Congresso Nacional. Não é só o Congresso Nacional. Com o julgamento, o resultado do julgamento do TSE, se perguntar na rua sobre a credibilidade do judiciário brasileiro, esta também está em xeque. Isto é grave para qualquer democracia, senador. Uma democracia em que as pessoas não têm mais referência nas instituições é uma democracia que está corrompida e numa crise terminal. Falo para concluir, nós estamos vivendo uma crise que me parece ser a crise do... Dizia ainda há pouco com os colegas Jorge Viana e Cristóvão, parece-me ser o fim de um ciclo da chamada Nova República. Eu concordo, e é aí que eu quero concordar com o senhor, que para uma crise dessa natureza, nós temos, dentro da ordem constitucional do Estado de Direito, encontrarmos uma alternativa, mas que seja uma alternativa ousada. Uma crise dessa dimensão não será resolvida se nós não tivermos ousadia em decidir. O risco é o povo decidir por nós e aí a crise passar a ter contornos mais dramáticos. Muito obrigado, senador Randolph. Com prazer, ouço o senador Armando Monteiro. Senador Assi, eu queria me congratular pelo seu discurso, sempre muito equilibrado e lúcido. E creio que Vossa Excelência coloca muito bem essa questão quando procura estabelecer ou fixar a necessidade de nós nos descolarmos dos interesses meramente partidários para construirmos um mínimo de entendimento sobre as questões que são de interesse do país, sobretudo na perspectiva da superação dessa crise. Agora, me permita, senador, discordar, por assim dizer, dessa proposta de antecipação das eleições. Eu fico me perguntando se nós mudarmos as regras ao sabor das crises eventuais, se nós estaremos realmente contribuindo para criar uma institucionalidade, fortalecer as instituições. Veja que nós já assistimos com muita preocupação àquela ruptura representada pelo impeachment da presidente. Tudo isso a revelar essa disfuncionalidade do chamado presidencialismo de coalizão. Eu me pergunto, será que a solução dessa crise não nos remeteria a uma discussão mais ampla sobre o modelo de governo, o sistema de governo? Será que com esse presidencialismo, com a imensa fragmentação partidária que nós temos, nós não estaremos, mesmo agora antecipando eleições, nós não estaremos, por assim dizer, seja por qualquer via, contratando uma crise a médio prazo? Eu creio firmemente hoje, e quero, vendo a senadora Ana Amélia, me inspirar um pouco no saudoso Raul Pila, que defendia o regime parlamentarista, e ele tinha expressões muito duras sobre as disfuncionalidades do presidencialismo, e dizer que eu estou convencido hoje de que nós precisamos de um novo sistema, e esse necessariamente nos remete ou à ideia do parlamentarismo classicamente ou de um semipresidencialismo, um presidencialismo mitigado, por exemplo, como a França tem,
mas há um modelo que possa ter mais um mínimo de flexibilidade para, numa crise como essa, e olha que o Brasil viveu em menos de um ano 2 crises, nós não possamos estar experimentando essa sensação que experimentamos hoje. Então, me permita dizer, eu acho que nesse momento nós precisamos promover a reforma política, verificar se a faremos através de uma constituinte, preparando as eleições gerais na perspectiva de 18 e, quem sabe, podendo rediscutir o tema do sistema de governo, porque esse presidencialismo que está aí é disfuncional e nós já tivemos uma boa amostra disso. Muito obrigado, senador Armando Monteiro. E esse é o verdadeiro debate. Eu coloco uma sugestão e essa sugestão tem que ser debatida, tem que ser acolhida ou não, mas não podemos deixar de fazer o grande debate. O debate para que, no meu entendimento, a solução é a opinião da população. A população tem que decidir, tem que definir o que ela quer sobre o futuro do nosso país. Eu falava há pouco com um amigo por telefone sobre, entramos na situação da crise, eu pedi a ele qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo. Ele me respondeu rapidamente, do jeito que está acontecendo no Congresso e no governo, vocês devem fechar as portas e entregar a chave para os índios novamente e recomeçar o país. Do jeito que está, não dá para continuar. A população está indignada. Senador Romano, se nós estamos indignados com tantas notícias sobre corrupção, é lista da Odebrecht, é lista da JBS, uma confusão enorme. Agora, imagine, senadora Ana Amélia, aquele cidadão, aquele brasileiro, que perdeu o emprego, que não tem mais o seguro-desemprego porque já venceu e não consegue levar comida para sua casa, qual o sentimento dessa pessoa quando liga a televisão e ouve? 5 milhões, são 2 milhões, são compensações de dinheiro que foi levado através de acordo. Essas pessoas ficam indignadas e saem pelas ruas também roubando, achando que tudo isso é normal. Eu entendo que para grandes problemas tem que se ter grandes soluções. Com prazer, ouço a senadora Ana Amélia. Senador Assir, de fato, essa sensação, primeiro, de impunidade para os grandes. Eu penso que a Operação Lava Jato, que está em curso, trouxe um alento à sociedade no sentido de que, primeiro, vigorava a lei de que só pobres, ladrões de galinha, iriam para a cadeia. Hoje não, você tem grandes empresários que estão ainda privados da liberdade. E o que chama a atenção da sociedade e não foi aceito foi o benefício generoso demais concedido ao empresário Joesley Batista, e que a sociedade não entendeu que ele, livre, leve e solto, está gozando os prazeres da vida na babesca, com todo luxo, e não tenha consequências o que foi feito em relação não só ao BNDES, mas aos fundos de pensão das empresas estatais e tantos outros. E eu estou vindo há pouco, estive numa audiência com o presidente da empresa de Correios e encontrei com um funcionário dos Correios, o senhor Edvar Veras de Oliveira. Ele fica o tempo todo ouvindo a Rádio Senado. Ele dirige uma van dos Correios. E ele descreveu tudo o que ele tinha ouvido hoje. Então, a sociedade está muito conectada com o que está acontecendo aqui, seja por redes sociais ou pelo seu Edvar Veras, que estava ouvindo a Rádio Senado. Eu acho que é dessa forma que nós vamos mudar o nosso país, e essa crise, com a participação da sociedade, vai ter um ingrediente novo, que são as redes sociais, pressionando para essas mudanças. Então, nós temos que entender esse cenário também desse outro lado,
um novo protagonista da crise, que é a pressão sobre a sociedade. Pressão de pessoas simples como ele, que me abordou quando cheguei lá no Correio para dizer que estava acompanhando o debate aqui pela Rádio Senado. Nós precisamos de mais de brasileiros acompanhando aqui o que é feito aqui dentro, o que é feito na Câmara dos Deputados. É a única maneira de melhorar a atividade política e de melhorar a cultura do sistema político brasileiro, que, como disseram todos os senadores que me antecederam aqui hoje, defendendo uma reforma no sistema político, para que a gente não continue vivendo crises atrás de crises. Não é a primeira e talvez não seja a última, lamentavelmente. Então, parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Passo com prazer a palavra ao senador Lazier Martins. Muito obrigado, senador Assir. Em primeiro lugar, eu quero me congratular com Vossa Excelência por ter ido à tribuna para despertar reflexões. Eu estou acompanhando as manifestações sensatas, oportunas, dos nossos companheiros, nossos colegas, Jorge Viana, Ana Amélia, Cristóvão, Armando Monteiro, Randolph. E isso nos dá esperança, porque com a ponderação que está caracterizando essas manifestações, isso nos dá esperança porque o nosso Senado está preparado para oferecer soluções, mesmo que demore um pouco. Eu faço parte daquele contingente de pessoas que não está vendo uma saída imediata, que também compartilha desse momento de incertezas e, no presente momento, uma certa desesperança com relação a uma saída logo aqui adiante. Porque por onde quer que nós andemos, e todos nós aqui vamos aos estados, encontramos muita gente, e há uma pergunta que eu acho que é comum a todos. Todos fazem a mesma interrogação. E aí? Como é que nós vamos sair desse brete de onde nos encontramos? E tem sido muito difícil a resposta. A impressão que eu tenho é de que nós vamos começar a encontrar soluções só a partir das próximas eleições do ano que vem. Isto é, nós temos ainda 1 ano e meio para conviver com esse clima que estamos vivendo. Eu não consigo enxergar uma solução imediata. E penso, como o senador Armando Monteiro, que uma das soluções que nós precisamos começar a preparar é a mudança do nosso regime de governo. A adoção de um presidencialismo moderado, como foi lembrado aqui, de tal modo que nós tenhamos 2 autoridades para repartir responsabilidades e compromissos. Um presidente da República com certa porção de atribuições e um primeiro-ministro com outra parcela de atribuições. Nem tudo ficará concentrado nas mãos e na cabeça de uma única pessoa. Então, para isso, nós devemos começar a agilizar a reforma política. Isso tem que ser feito de uma vez, até agora, outubro. E nós estamos vendo uma lentidão muito grande. Até agora tínhamos mais ou menos muito bem encaminhado, tínhamos a cláusula de barreira, o fim das coligações, e surgiu uma ideia nova agora, que é o distritão, que poderá ser votado lá na Câmara e tem que voltar para cá para o Senado, e aí completamos, então, 3 mudanças, que são ainda muito poucas mudanças para o ano que vem. Agora, quando a gente começa a conversar com a sensatez com que Vossa Excelência provocou na sua ida à tribuna nessa tarde, eu acho que nós devemos incrementar, agilizar, levar adiante com mais determinação, porque esta é a hora que o Senado tem um papel a desenvolver. Isto é, estamos aqui tomando consciência de que nós temos um papel a desempenhar.
não compartilhar desta gente que só descrê no Congresso Nacional. O Senado tem gente que tem condições de oferecer soluções. Então, parabéns por ter trazido esse conjunto de reflexões que nós estamos vivendo nessa tarde aqui no Senado. Obrigado. Muito obrigado, senador Lazier. Com prazer, ouço o senador Paulo Paim. Senador Assir Gulgás, eu estava aqui no cafezinho, mas estava acompanhando esse debate num altíssimo nível aqui no plenário do Senado. Que saudade dos bons tempos. Eu vim aqui para matar um pouco dessa saudade e também dar a minha opinião. Não pensem os senhores, senador Assir Gulgás, cumprimento Vossa Excelência, que eu estou feliz com o acirramento que está nas comissões, no debate tanto da reforma trabalhista como a previdenciária, sim, não, não, sim. E a indignação nas ruas é aquela que Vossa Excelência relatou. A indignação nas ruas é contra todo o Congresso. A indignação cresce a cada minuto que passa. Por isso que o presidente Eunício, já fiz o apelo uma vez e repito de novo, como seria bom se ele chamasse os líderes para debater a crise, o que nós todos poderíamos fazer junto, e que Vossa Excelência está sinalizando nesse momento. Vossa Excelência, inclusive, deu o seu ponto de vista, quem sabe eleições gerais, uns acham que, bom, se não dá as gerais, temos que ter um outro caminho, mas não dá para continuar como está. Nós que aqui nessa casa, no longo desses anos todos, que a maioria tem 2 mandatos, o Lazier tem 1 mandato, né, Lazier? Sempre construímos saídas negociadas. Me lembro da reforma da Previdência, senador Monteiro. Nós construímos uma PEC paralela, o Código Florestal, e fizemos um grande acordo, e votamos por unanimidade. E como é que numa hora dessa a gente não consegue sentar, conversar? É importante a reforma trabalhista? Quais os pontos importantes que podemos construir um acordo? Esse e aquele. Né? O que nós podemos na reforma da Previdência fazer? Esse e aquele. Ninguém aqui é contra, mas a gente não quer só aprovar exatamente da forma que está, sabendo que vão pedir para eles vetar, inclusive. Eu estou falando isso como exemplo só, porque eu sei que todos os senhores têm a maior boa intenção, e eu até me exaltei hoje de manhã, e de forma equivocada, pedi desculpa para 2 senadores, que foi o senador Cidinho e Benedito, e que tem posição contrária à minha. Mas eles disseram lá de trás, veja bem como está isso, nós estamos exaltados até, eles disseram lá de trás, não, o pai tem razão, tem que ter mesmo audiência pública. E eu tinha entendido no meio da minha fala, que eles diziam que eu tinha dito que eu não tinha razão. Eu digo, olha, deixa eu falar, tá, e pá. Mas pela exaltação do momento. Em seguida, o Jorge estava ao meu lado, me alertou, e eu pedi desculpa para os 2, com a maior tranquilidade. E depois nos abraçamos, nos cumprimentamos, independente da posição do voto de cada um. Agora, mas como seria bom se o presidente da Casa, o senador Eunício, faça um apelo mais uma vez, chame para si essa responsabilidade. Ele é, queremos ou não, aqui o nosso técnico ou centroavante, não importa. Ele poderia, como técnico ou centroavante, que tem a responsabilidade de presidir o Senado, não adianta ele sentar na cadeira e administrar só as votações. Então, eu não estou aqui fazendo críticas, estou fazendo um apelo a ele. Chame a nós todos para ver o que dá para construir. A história mostra que o diálogo é o melhor caminho. E por isso, como dizia um amigo meu, o nome do parlamento é parlamento, né? É parlar, é falar, dialogar e construir. Eu estou lá na CPI da Previdência, fazendo também o que é possível, mas mesmo lá, né? O que o Congresso poderia dizer? Pai, vamos ajudar aí para encaminhar essa CPI. Eu digo no campo do diálogo, é importante que no fim nós tenhamos propostas concretas para ajudar a gestão, já que até o momento se comprova lá que o maior problema é a gestão. Estou dando um exemplo só, mas mostrando que a gente está totalmente aberto ao diálogo. Foi isso que eu ouvi todo o tempo ali do cafezinho, os senhores todos que falaram, e estão aqui no plenário nesse momento. Eu encerro aqui cumprimentando Vossa Excelência, e fiquei muito feliz de ter ficado aqui para participar desse debate, nem que seja com 5 minutos de contribuição. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Paim. Vossa Excelência tem contribuído muito com as reformas brasileiras, ora avançando, ora recuando, mas sempre chegando a um acordo, e através
do debate democrático, nós vamos conseguir avançar naquilo que é importante para o nosso Brasil, para o nosso país. Nós temos que mostrar para todos que aqui no Senado nós trabalhamos, senador Humano. E nós temos condições de fazer as reformas, as mudanças que o Brasil precisa, exatamente nesse momento de crise, combatendo sempre a corrupção, fazendo com que aqueles que desviaram dinheiro público paguem pelos seus erros. Aqueles que estão condenados, que fiquem, que vão para a cadeia. Mas nós não deixemos de fazer o nosso trabalho, de fazer as nossas ações para um Brasil melhor e, com certeza, para a nossa Rondônia melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras de Vossa Excelência e com